Amigas e amigos, agora que o jogo da sucessão do presidente golpista Michel Temer começou para valer, com a bola rolando em campo, a direita faz questão de impor as suas regras antidemocráticas. Essa questão dos partidos, do debate programático, do debate ideológico, a direita simplesmente não quer saber disso. Quer banir os partidos, quer banir o debate programático, o debate ideológico, para exatamente impor as suas regras, impor as suas condições, as suas lógicas golpistas. Essa história de tirar os partidos, o que entra no lugar? Entram as corporações, os conglomerados, os interesses que estão por trás desse jogo midiático, esse jogo sujo, né? Essas corporações corrompidas do Poder Judiciário, como é o caso da Operação Lava Jato, eles querem impor essa lógica e o debate para eles tem que passar por aí. Ou seja, neste mundo fake da subjetividade, quando entra a questão da democracia, do debate programático, do debate ideológico, o que eles procuram fazer? Achincalhar os partidos, achincalhar os programas, as propostas. A Folha de São Paulo faz 2 editoriais, hoje o jornal Folha de São Paulo, que deixam isto absolutamente explícito. Um ataca, por óbvio, não podia deixar de ser, é isso que eu falo, que eles se revezam, aqueles zagueiros no futebol, quem acompanha futebol sabe disso, zagueiro sem recurso técnico, que joga à base da butinada, né, do pontapé. Eles se revezam, pegam um craque do outro lado, do outro time, vão se revezando para meter a botina. Né? Um dia o editorial da Folha, outro dia do jornal Globo, outro dia do Estadão. Isso norteia os grupos de mídia para fazer o jogo sujo, rasteiro, o jogo de pontapés. Um editorial, né, vai por aí, trata dessa questão aí do lançamento, né, da candidatura do Lula, né, com essas condicionalidades todas aí, essas pendências judiciais, esse rolo todo aí que a Operação Lava Jato armou. Olha o jogo sujo como que é. Aí o que eles dizem? O Estadão faz um editorial hoje dizendo isso. É que o Lula, o PT e tal, a esquerda. Ele fala Lula, PT, Lula, petismo, essas coisas que eu sempre digo aqui. Isso é recurso de malandro, né, do banditismo, né, midiático, para fugir exatamente da essência da coisa. Né, que tentou burlar a justiça, que fica aí, né, atacando o Poder Judiciário, não sei mais o que, a democracia, etc, etc. Né? E o que a esquerda, né, essa coligação que se formou aí, né, do PT com o PCdoB, né, o Lula ainda com essa pendência judicial, o Fernando Haddad representando ele, até que isso se defina, e a Manuela Dávila do PCdoB, né, que foi pré-candidata à presidência da República, né, aí já oficializada como a vice, seja o Haddad, seja o Lula, dependendo do que vai acontecer aí nesse jogo sujo da direita, né? E a Folha pega isso exatamente para fazer esse jogo que eu estou falando aqui, de pontapés, zagueiro, grosso, sem recursos técnicos, sem argumentos, né? Sem poder, né, de contestar uma coisa que é concreta, que é real, aí vai para o mundo fake, que diz aqui que os correligionários, né, do PT, do Lula, essas coisas todas que eles dizem, do lulopetismo, apostam que o prolongamento da indefinição aumentará o poder de transferência do prestígio de Lula para Haddad. O que isso quer dizer? Como assim? Os correligionários apostam que o prolongamento da indefinição aumentará o poder de transferência do prestígio de Lula para Haddad. Isso quer dizer que o Lula preso e sendo anunciado como um candidato transfere mais, né, prestígio para o Haddad? Como é que é isso? Uma coisa esquizofrênica. Linguagem de doido, de cachorro louco. Né? Se fosse isso, seria muito mais lógico anunciar, não, o Haddad é o candidato e o Lula está apoiando o Haddad, sai por aí. A lógica seria essa, não essa lógica torta da Folha. Isso aqui é propaganda de cachorro louco, para jogar rosnado na boca de cachorros loucos. Prossegue. Quanto mais evidente fica que o intento do PT é esse, menos críveis serão suas ações nos tribunais. Ou seja, querendo dizer aqui o seguinte, o PT está querendo manipular politicamente os tribunais. Né? Olha aí, a linha auxiliar aqui da Operação Lava Jato. O que é o espectro da Operação Lava Jato?
E arremata dizendo, por ora, o efeito mais visível dessa pantomima esdrúxula, olha os termos, os adjetivos, é manter a sigla fora dos debates eleitorais com prejuízos para os votantes. O PT está fora do debate eleitoral? Se tem alguém fazendo debate eleitoral, é o PT. E, consequentemente, a sua coligação. PCdoB, né, tem o PROS também, né, o PCO também está aí. Eu não sei até quando vai ficar aí o PCO, mas que eles têm conversas por aí dizendo que eles podem sair e tal, enfim, mas a questão não é essa. A questão é que é mentira, é fake atrás de fake. Olha aí, o jogo rasteiro, o jogo de pontapés. No outro editorial, avalia o Alckmin, né, que aí pega exatamente essa questão dos partidos, essa questão do Centrão estar apoiando ele, né? Esses partidos que tem por aí, que chama-se por aí de partidos de aluguel. Né? Agora, tem partido que seja mais de aluguel do que esses partidos, partidões aí da direita? PSDB, por exemplo, completamente alugado aí para a lógica da direita, das corporações, etc. Tanto é que quando a Lava Jato bateu, né, o que aconteceu? Eles se dividiram, mas se reagruparam em torno da Operação Lava Jato. Quem do PSDB a Operação Lava Jato pegou efetivamente? Assim como o MDB, né, o Centrão, quem do Centrão que a Lava Jato pegou efetivamente? Prendeu aí gente desse PP, né, uma grande quantidade de pessoas que foram denunciadas e tudo mais. Agora, de um ponto de vista mais efetivo, ideológico, político, quem desse Centrão a Operação Lava Jato pegou? É para dizer, isso aqui caracteriza um processo efetivo de corrupção. Provas não faltam. Caixa 2, do PSDB, do MDB. Isso que eu falo sempre aqui, os depoimentos do João Santana, do Eike Batista, as delações da Odebrecht, etc, etc. Olha aí como a questão é puramente ideológica. Agora, o que a Folha quer dizer aqui? Ó? Esse negócio de Centrão, maneira aí Centrão. Tira o Centrão de cena, porque isso facilita a gente bater nessa lógica, né, dos partidos. Prossegue ainda, dizendo aqui, note-se que há arranjos abrangendo mais de 300 dos 513 deputados. O Lula falou aquela história dos 300 picaretas lá atrás, na década de 90. Aí eles pegam esse número aqui, né? Isso aqui é para atingir o Lula. Abrangendo mais de 300 dos 513 deputados, não bastaram para que FHC e Lula obtivessem mais que avanços parciais em suas plataformas e o custo de concessões dispendiosas, nomeações infelizes e escândalos de corrupção. É a lógica da Lava Jato aqui, ó. Essa questão do centro que eu falo sempre aqui. Quem viciou o centro em corrupção? Quem? Esse dito centrão aí. Não é centro, né? O centro é isso, né? O centro não fica no centro. Falo sempre que o centro vai para a esquerda ou para a direita de acordo com as circunstâncias. Quem viciou esse tal centrão na corrupção? Lógico que foi Fernando Henrique, a era neoliberal, o neoliberalismo. Por quê? Porque eles são a corrupção. O Centrão foi chegando na corrupção, claro. Quando o Lula procurou trazer um centro para constituir, aí dar a governabilidade, aquela história que eu já falei tudo aqui, para proporcionar os avanços, neutralizar pelo menos esse centro. Qual foi o centro que foi para lá? Esse centro cevado na corrupção da direita. Lógica aristotélica, elementar nisso. A corrupção, a essência da corrupção está na direita. Mas quem se aproxima da direita se aproxima da corrupção. E lógico que quando o centro foi para lá, a direita vem para a corrupção, vem para cá, ó, corrompe aí, corrompe. O que foi o Michel Temer, essa história toda do golpe? A pronta adesão do Michel Temer no golpe, se não corrupção pura, Estado puro. Prossegue aqui. Há a expressiva possibilidade de que a disputa ao Planalto desse ano seja vencida por uma aliança de pequenas dimensões dos principais candidatos. Apenas Geraldo Alckmin reuniu em torno de si um arco amplo de partidos. Ainda assim, não parece provável que o padrão das coalizões interesseiras possa ser rompido sem crises após o desfecho do pleito. O vitorioso buscará o amparo dos fisiológicos que estarão atraídos pelo condão da caneta presidencial. É isso, né? É fake puro. No mundo da concretude, da realidade, essa história que eu acabei de dizer aqui, a corrupção, a caneta presidencial da direita funciona a serviço de quem? Do povo? Ou das corporações, do mundo da corrupção, etc. Não é assim no mundo inteiro? O que é a corrupção nos Estados Unidos, na Europa, etc, etc. Senão pela lógica da imposição
né, dos interesses das grandes corporações privadas, que se chama aí por aí de imperialismo, já se chamou, já se teorizou muito sobre isso. A lógica do capitalismo, das potências, da expansão do regime norte-americano, etc, etc, que é o centro do capitalismo. O regime é isso, né, é o centro do capitalismo. Ainda a Folha: há, contudo, pressões de intensidade inédita por reformas do processo político, a começar, claro, pelo esgotamento da paciência da opinião pública. Acrescente-se o protagonismo assumido pelos órgãos de controle interno em investigação aparentemente irreversíveis. A Operação Lava Jato, está falando aqui da Operação Lava Jato. Paciência da opinião pública. A opinião privada enfiada a goela abaixo da opinião pública, a rataria pretoriana midiática, a corrupção, né? Esses grupos corrompidos do Poder Judiciário, que eu sempre digo aqui. Por fim, o gigantesco... Aqui vem a cereja do bolo. O gigantesco rombo, que é roubo, né? No final, rombo orçamentário, roubo da direita, dos golpistas. O gigantesco rombo orçamentário e as disfunções acumuladas nas políticas de governo demandam mais que os remendos temporários negociados à base do toma lá da cá dos últimos anos. Isso aqui é a faca no pescoço. O programa neoliberal, privatização, privataria, reformas neoliberais, etc, etc. É isso ou nada. É aquela história, né? Lula ou nada. Eu falei aqui, né, que tem ainda setores aí da esquerda, do PT, inclusive, que essa história de Lula ou nada. Ou nada é isso aqui. Isso aqui é programa neoliberal ou nada. Ou se enquadra nisso aqui ou está fora. O jogo passa por aí. É o jogo bruto, pesado. É o jogo da direita, o jogo sujo. Porque no jogo limpo eles ganhariam o quê? Como? Eles ganham por aí, com a chincalha política, a democracia, para exatamente fechar os canais, seccionar os canais de acesso do povo, né, ao Estado, ao orçamento público, às decisões do país, essas questões todas aí. A questão da política, civilidade, civilização, Estado democrático de direito, a participação efetiva do povo na dinâmica política, social e econômica do país. É isso. Aqui está claro. Esse achincalha é exatamente isso. Como é que eles fazem isso? Demonizando os nomes que representam a ideologia do povo. É o caso do Lula, né? O achincalha a democracia. Eles tratam a democracia, os partidos, né, como com achincalha mesmo, com palavrões. Essa rataria pretoriana midiática, esses imundos sujos aí, os jornalistas cebosos que eu falo, José Neumann e Pinto, Josias de Souza, antagonista, esses esgotinhos nauseabundos que tem por aí. É só prestar atenção como eles tratam essas questões fundamentais, questão ética, questão da civilidade, do Estado Democrático de Direito, da democracia, da questão programática, partidária, ideológica. Por quê? Isso é à toa, isso é para jogar na boca do povo. Político é ladrão, político rouba, político não sei o que. Tem aí o caso, é a lógica do ódio, o ódio de classe que eu falo sempre aqui. Ódio de classe se traduz em coisas concretas, em ações concretas, como é o caso dessa prisão infame, covarde, indecente, né? Essas pessoas esvaziadas de conteúdo humano. A história produz isso, pela ideologia exatamente desta lógica aqui do dinheiro, da corrupção, desse mundo aí. Produz gente como Hitler, como Mussolini, como o pastor Jim Jones, como o Bolsonaro, como o Sérgio Moro. Vem daí. Né? A lógica do ódio se traduz em questões concretas. Eu peguei até um caso aí de uma matéria da revista Exame, da editora Abril, que é uma espécie de bíblia aí do neoliberalismo, que fala do porto de Roterdã, né, na Holanda. Eu peguei só para citar, para exemplificar, ilustrar isso que eu estou dizendo aqui, que diz a manchete o seguinte: no porto inteligente de Roterdã, os políticos não têm mais vez. Para dizer, o Brasil precisa fazer a mesma coisa. Tira os políticos, quem que entra no lugar dos políticos, fazendo política? Politicagem, roubalheira, né, assalto ao erário, ao Estado, ao orçamento público, etc. Quem que entra aqui? A turma do porto de Roterdã. Essa turma aí, Grupo Globo, Grupo Abril, né, a turma que eles representam, eles estão metidos no meio, né, tudo. Isso aí é uma engrenagem, né, a lógica da direita. Tira o povo, tira a democracia, tira partidos, tira o debate programático, tira a questão ideológica. Põe o quê? Aí, ó, Roterdã. Esses vigaristas, essa turma que vem assaltando, roubando o erário,
dando golpes para fazer isso, como acabaram de fazer agora em 2016. Né? E o alvo, evidentemente, é a esquerda, claro. E a esquerda hoje se traduz em quem? PT, petismo, petismo para cá, petismo para lá. Como eu sempre digo aqui, é um epíteto. Né? A Lava Jato, põe a Lava Jato no lugar de tudo isso. Tira PT, tira a democracia, tira todo mundo. Deixa aí PSDB, PMDB, deixa o Centrão aí flanando, de acordo com os interesses e as conveniências do golpe. Agora quem é o alvo? PT. PT. Vai ficar uma coisa ensandecida, uma coisa de doido. Como enfrentar isso? É o grande desafio. Está aí, tem um editorial do Globo hoje, pega exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Chama-se assim: Programa do PT retoma a filosofia do governo Lula 2. Aí vai. Né? A versão, diz aqui, eu vou até ler que vale a pena. A versão Lulinha, paz e amor, entre aspas, maltada por marqueteiros e que fez o candidato petista ser sensato na política econômica do primeiro mandato, podendo o país aproveitar a onda de crescimento mundial sincronizando os anos 2000, foi aposentada no segundo mandato e desviada de vez à medida que as investigações anticorrupção avançavam. Olha aí. Palocci, com aquele programa do Fernando Henrique, programa neoliberal, né, que foi ali um jogo duro para acabar com aquela política do Palocci, né, para o governo Lula pegar um rumo mais desenvolvimentista, né, de progresso social. Aí ele desviou. Foi para onde? Para corrupção. Foi para mensalão. Depois o quê? Lava Jato. É o que está dizendo aqui explicitamente. Olha aí, como é um jogo ideológico, de classe, claramente demarcado. O ex-presidente voltou ao bunker nacional populista ao ser condenado em primeira instância por Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá. A sentença de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro foi confirmada em segunda instância e Lula preso. Tribunal Moro, Tribunal Lava Jato, cadê a chave do apartamento? Cadê as contas? Lavagem de dinheiro, cadê o dinheiro lavado? Como é que lava uma coisa que não existe? Ou então a Lava Jato é muito incompetente, o Lula lavou dinheiro, tudo com o triplex do Guarujá, e vocês não apresentaram dinheiro? Vão trabalhar? Cadê o trabalho? Aquela história, né? O Filipão, acho que era o Filipão, o Muricy, não sei o que dizer. Aqui é trabalho, aqui é trabalho. Vamos trabalhar, gente. Para de ficar fazendo palestra, dando entrevista para o Grupo Globo, vender livro. Procura o dinheiro do Lula. O Lula lavou dinheiro, procura, vai atrás do dinheiro do Lula. O Globo, por favor, mostra aí o dinheiro do Lula, que o Lula lavou o dinheiro. Mostra a chave do triplex. Quem tem a chave do triplex? Mostra a conta do Lula. Um extrato bancário, qualquer coisa. Fato indeterminado, isso é coisa de vigarista. Olha, o jogo é sujeira pura, sujeira pura. Aí pega na sexta-feira o programa do PT, o programa de governo do PT para um hipotético terceiro mandato do ex-presidente foi lançado e traz de volta Lula da década de 80 e tal, carrega ideias alicerçadas na ideologia que fez o segundo governo Lula e os 6 anos de Dilma empurrarem o Brasil para a maior recessão da história. É sempre assim, né, adjetivos e tal. Quem empurrou o Brasil para a maior recessão da história? Se não a marcha golpista, a Globo. Manipulando os esgotinhos nauseabundos e etc, etc. Tudo isso que a gente viu, os cachorros loucos, etc. Resgatando o fio da história, dos golpes e tal. Isso que eu acabei de dizer aqui. Desbastado o texto de 70 páginas, previsíveis adereços politicamente corretos, fica um núcleo de proposta que retoma equívocos cometidos por Lula, Dilma e tal. Aí aí começa a citar, há compromissos com graves recuos. Recuos ao quê? Recuos ao quê? Né? O desenvolvimentismo, a integração social, a democracia, etc. Está aqui, ó, explícito, não estou inventando, está escrito. Há compromisso com graves recuos. Voltar ao monopólio estatal do pré-sal. Aí, ó, charada, batata, bingo. Conter privatizações. E, mais uma vez, usar estatais para ativar investimentos e reindustrializar o país. Quem industrializou o país? Quem foi, se não as estatais? A Revolução de 30, Getúlio Vargas, etc. BNDES, Petrobras, Eletrobras, etc. Cadê os capitalistas brasileiros que foram criar a Bolsa de Valores no Brasil só na década de 60 por imposição das grandes multinacionais que chegavam aqui com força com o golpe de 64? Cadê a competência
do capitalismo brasileiro. É jogo de forças, o Estado precisa puxar tudo isso. Um projeto de desenvolvimento nacional precisa disso. Das estatais, dos bancos públicos. Cadê os bancos para financiar o desenvolvimento, a industrialização? Aí, mas a lógica do Globo não é essa. Quer ver? Ó, aqui, ó. O grande símbolo desse tipo de política são a Sete Brasil e os rombos que a empresa provocou na Petrobras, em bancos estatais e privados, bem como em fundos de pensão dos servidores públicos. No subterrâneo desta aventura transcorreu o maior escândalo de corrupção da história do país, o Petrolão. Olha aí, Lava Jato puro, Estado puro, golpe puro, sujeira pura, mentira pura. Corrupção. E esse é o debate que eles querem fazer agora na sucessão. Na Previdência, o programa do PT admite que é necessário a convergência entre os diversos regimes, mas transcende a aposta arriscada em que uma política econômica intervencionista reativará a economia, o emprego e a coleta de impostos, podendo-se com isso adiar a reforma. Perigosa ilusão. Perigosa para quem? Olha aí o que é o programa do golpe, o programa neoliberal. No plano institucional, aí vem o chumbo grosso. No plano institucional, o Lula presidiário, que era um regime algo bolivariano, com mudanças na estrutura do Supremo e outras altas cortes, quer acabar com a Lava Jato, nicho de corrupção e tal. Além de uma indefectível constituinte. É o mapa do caminho de que o Chávez trilhou e deu no que no que se vê na Venezuela. Também há o programa, o nada surpreendente, novo marco regulatório da comunicação social eletrônica para impedir que detentores de concessões públicas e controladores das novas mídias restringam o pluralismo e a diversidade. Olha aí o medo deles. Democracia, democratizar a comunicação, acabar com o PUM, com o Partido Único da Mídia. Na falta de um órgão regulador, este projeto é conhecido, não falta um órgão regulador. Esse projeto é conhecido desde o primeiro mandato de Lula e dele resulta o estrangulamento da liberdade de expressão e de imprensa. Eles assaltam, impõem a censura, o monopólio, esse cordão de isolamento do espectro da Operação Lava Jato e vem com essa aqui. Olha aí, como o jogo é pesado. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão é monopólio deles. Ou é por eles ou é por nada. Fecha-se tudo. É o totalitarismo ideológico. Agora existe uma tentativa, aí diz ainda, naquele tempo ainda havia alguma sensatez em Brasília. Agora existe uma tentativa de revanche de Lula e PT contra a sociedade e instituições republicanas do Estado brasileiro. Olha a sociedade de novo e tal, olha aí. Olha como o jogo é sujo. Pontapés atrás de pontapés, zagueiro grosso, sem argumentos, sem ideias, sem consistência, sem substância para se debater. Aí, para encerrar a questão, tem aí essa história do Tacla Duran. Muito ilustrativo isso, que a mídia, eu pelo menos não vi uma linha disso. Tem uma matéria no Consultor Jurídico que a Interpol teve uma ação que afronta exatamente, que confronta, melhor dizendo, a lógica da Operação Lava Jato, a lógica do Sérgio Moro, nesse caso aí do Tacla Duran, diz aqui o título, Moro violou regras internacionais em decisões sobre Tacla Duran, diz Interpol. Aí diz, assegurar e promover a mais ampla assistência mútua possível entre todas as autoridades policiais criminais dentro dos limites das leis existentes nos diferentes países e no espírito da Declaração Universal dos Direitos Humanos é o que determina o artigo 2º da Constituição da Interpol. Aí prossegue, este é o dispositivo que o Comitê de Controle de Arquivos da Interpol considerou violado ao retirar o advogado Rodrigo Tacla Duran, retirar o advogado Rodrigo Tacla Duran da lista de procurados internacionais e suspender o alerta vermelho que existia em seu nome. De acordo com a Interpol, a conduta do juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba, lançou dúvidas sobre a existência de um julgamento justo contra o ex-funcionário da Odebrecht e apontou violação de leis, princípios, tratados e normas do direito internacional reconhecidos pelo Brasil. Entre as evidências apresentadas pela defesa de Duran, a Interpol estão as reiteradas decisões de Moro de negar o arrolamento do advogado como testemunha de defesa de Lula. Ao fazê-lo, afirma o advogado de Duran, Sebastião Soares, Moro
desqualificou a fala de seu cliente antes mesmo de ouvi-lo, como se a tivesse prejulgado. Outra das evidências é a entrevista de Moro ao programa Roda Viva da TV Cultura. Nela, o magistrado fala abertamente sobre o processo, o que violaria regras éticas da magistratura. Na decisão, a comissão da Interpol afirma que não é seu papel avaliar o sistema judiciário ou de aplicação da lei de um país, mas que a defesa do advogado apresentou provas que puderam ser facilmente verificadas por meio de pesquisa do código aberto para sustentar sua alegação de que o juiz falou publicamente sobre ele durante uma entrevista. Ao negar pedidos para testemunhas, em outros casos, Sérgio Moro emitiu uma opinião sobre a veracidade de qualquer informação que ele pudesse apresentar, afirma a agência, a Interpol. Para o advogado Sebastião Soares, que atua na defesa de Duran, a decisão da Interpol restabelece a verdade, deixa claro ao Brasil e ao mundo que o advogado Tacla Duran não é foragido, mas sim perseguido por um juiz parcial, o qual se nega a respeitar os mais elementares princípios do direito. Entendemos que esta decisão deve servir de alerta ao Estado brasileiro sobre os excessos, os equívocos, a má qualidade das investigações e parcialidade de alguns magistrados e procuradores responsáveis pela Lava Jato, os quais romperam os limites da ética e do direito ao transformar esta importante investigação em instrumento de poder e disputa política, concluiu a defesa. É exatamente isso aqui, ó. Pontapés, jogo sujo. Esta é a direita que nós vamos enfrentar agora nesse processo eleitoral. É preciso ter firmeza, convicção, né? Definir bem os campos, quem está jogando desse lado, quem está jogando do outro lado. E ter uma tática de jogo efetiva. Esse negócio de ficar, às vezes, dando passos para trás, recuando a bola, esse negócio de Ciro Gomes que eu já falei aqui, de que é Lula ou nada, que é Haddad ou nada, sei lá, o que mais nada, sem pegar o programa, a questão programática, a questão ideológica, a questão essencial, fazer este jogo é exatamente jogar, facilitar o jogo sujo do outro lado. Nós estamos jogando com gente perigosa, gente poderosa, gente que dá pontapés. Se precisar arrancar a cabeça, arrancam a cabeça. Jogo de trogloditas. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.